Bom dia a quem talvez estiver assistindo esse vídeo. Ah, Inicialmente eu gostaria de dizer que eu pretendo meio que renascer, né, com esse canal, reviver ele um pouquinho. Porque sempre foi uma coisa que há ali 4, 5 anos atrás eu usei para postar um pouco de música, algumas músicas que eu toco. Eu toco piano, né? Quem abriu o canal conseguiu perceber. E eu pretendo refazer isso aí. Porque eu costumo postar também alguns vídeos de eu tocando música no Instagram. Mas eu desinstalei o Instagram por N motivos. E para não parar com essa coisa de mostrar músicas, né, porque eu acho que é uma coisa importante, eu vou começar a fazer isso no YouTube. Também para ter uma forma de registrar aquilo que eu toco, aquilo que eu faço, porque, querendo ou não, os vídeos de celular eles vão sendo perdidos, a minha memória de tocar as músicas vai sendo perdidas, e ter uma forma de resgatar isso online, se não é só vídeo do YouTube, é muito interessante. Mas além disso eu vou juntar o conteúdo desse canal com mais um aspecto que são discussões assim filosóficas e religiosas principalmente que passam na minha cabeça. Ah, não vai ser focado só na religião, não vai ser focado só em filosofia, não vai ser focado só em música. Vou tentar fazer uma mescla ali das três. Eu acredito que assim como eu, devam haver pessoas que gostam das três coisas. Eu não sei até que nível que eu posso melhorar a qualidade dos vídeos. Eu não sei se alguém vai assistir esse vídeo para começar de conversa, né? Talvez a minha mulher, talvez alguém da minha família assista. Mas conforme a gente for avançando, talvez melhore um pouco a qualidade, por exemplo, botar uma música de fundo para vocês ouvirem, alguma coisa assim, para ficar menos maçante, ficar olhando para minha cara sentado nesse sofá aqui. E hoje eu quero apresentar uma parte da minha vida, que é a minha religião, né? Eu sou protestante, só que estou me convertendo ao catolicismo. É um processo que está levando alguns meses, muitas reflexões, muitas pesquisas. E eu quero tratar um pequeno aspecto disso aí, sinceramente, que é basicamente falar sobre só a escritura, né? Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você é ou protestante ou católico, esse assunto não é novo para você. Mas eu quero apresentar algumas das minhas reflexões sobre o só da escritura. E por que esse é um dos aspectos que está me fazendo me converter do protestantismo para o catolicismo, né? Basicamente, se alguém aí não souber, ou se alguém tiver um conceito diferente sobre a escritura do que eu vou apresentar, basicamente eu entendo só a escritura como a ideia de que a Bíblia é a única fonte possível para verdades de fé. Nada que é uma verdade de fé pode partir de algo que não seja a Bíblia. E a Bíblia também vai ser fonte final de verificação daquilo que as pessoas dizem ser verdades de fé. Por exemplo, se eu falo pra você que você só pode ser salvo se você for batizado, a gente teria que verificar isso pela Bíblia. Ou se eu falar pra você que os dons espirituais, que eu falar em línguas, é falar a língua dos anjos, a gente tem que verificar isso pela Bíblia. E a Bíblia sempre seria a última instância de verificação da verdade. Esse conceito, né, tão grandioso que é a verdade daquilo que é Deus, daquilo que é Jesus, daquilo que Jesus, e na figura de Jesus, passou à humanidade. E eu vou apresentar alguns problemas que eu vejo nisso, que está sendo parte, né, da minha razão de conversão para o catolicismo. E eu gostaria, claro, que quem estiver assistindo isso coloque nos comentários o que pensa sobre, também assistir, porque eu acredito que seja um debate bastante interessante. Basicamente, a base da minha argumentação vai ser a insuficiência da Bíblia como essa fonte única e exclusiva das verdades de fé cristãs. Basicamente, quando começou-se a ideia da reforma protestante, uma das teses de Lutero era exatamente que a igreja colocava em última instância de análise as verdades de fé a seus concílios, a seus magistérios, a seus papas, e não a pura e antiga escritura. E que por isso deveria ser o que nós deveríamos vir a fazer. No sentido de que sempre que ouvíssemos uma palavra, uma pregação, qualquer divulgação de fé, a gente colocasse aquilo às luzes da escritura e das escrituras somente. Só tem um problema. Quando a gente faz isso, a gente não coloca as verdades à luz da escritura. A gente coloca as verdades
à luz das nossas interpretações da Escritura. E isso é muito claro, porque é o que a Reforma Protestante gerou em última instância, né? Gerou um mar de interpretações. Gerou diversas interpretações possíveis a partir da mesma Escritura. De forma que, claramente, isso não é algo desejado por Deus. A multiplicidade de possíveis interpretações não faz muito sentido que seja uma coisa desejada por Deus, porque Deus é a verdade, e a verdade é uma só. De forma que as verdades essenciais também têm que ser uma só. Um dos argumentos que eu mais ouço como defesa da ideia da sola escritura é que a partir da sola escritura a gente consegue chegar em consenso sobre aquilo que é fundamental, sobre a figura de Jesus, sobre a importância dele. A gente consegue chegar em consenso sobre aquilo que leva o homem ao céu, mas que todas essas outras coisas, os dons espirituais, a ceia, o batismo, são coisas meio que acessórias à sua prática da fé. De forma que não há um grande problema em a gente ter interpretações diferentes sobre essas coisas. Sobre isso já tem um argumento muito bom contra, que é que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, não vou lembrar de qual era o versículo do capítulo, mas se não me engano é o capítulo 1, na primeira página da sua Bíblia de 1 Coríntios, que Paulo fala que a igreja tem que ser una em entendimento. Una em discernimento das coisas, una em entendimento. O que significa uma igreja ser una em entendimento? Significa que a igreja pensa as mesmas coisas sobre os diversos assuntos fundamentais. Para mim, o que aconteceu foi que, a partir do momento que a Reforma Protestante não foi capaz de manter uma unicidade sobre os assuntos fundamentais, a Reforma Protestante foi funilando quais assuntos são fundamentais. De forma que, se eu, batista, começo a debater com você, irmão da Assembleia de Deus, e nós discordamos sobre um ponto, nós logo concluímos que esse ponto não é fundamental e tentamos nos ater aos pontos que são fundamentais. Mas mesmo os pontos que são fundamentais não são uma unicidade entre as diversas denominações protestantes. Os calvinistas vão falar da predestinação, outras doutrinas vão falar da ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, de que não é possível perder a salvação. Para outras é possível perder a salvação. Todas essas coisas são sim coisas essenciais para a fé. Qualquer pessoa que pense um pouco sobre esses assuntos sabe que é uma coisa essencial para a fé e é uma coisa que não há unicidade entre todos os protestantes e entre todos os cristãos. Qual é o problema disso, na minha visão? Eu tenho uma frase de efeito que eu gosto de dizer, que é que a autoridade é o único meio possível para a preservação de uma verdade absoluta. Eu entendo que sem um elemento externo que dê a validade para aquilo que eu falo, para aquilo que você fala, é impossível eu e você chegarmos num consenso quando se trata de Bíblia. É como se eu e você estivéssemos na escola, no ensino fundamental, lá eu e você criancinha, e eu falasse para você, não, porque 2 mais 2 é 4. E você falasse para mim, não, mas 2 mais 2 é 5. E eu ficasse, 2 mais 2 é 4, você 2 mais 2 é 5. E a gente não conseguisse chegar numa conclusão. Então a gente chega lá no nosso professor, e chega o professor e fala, professor, quanto é 2 mais 2? Então o nosso professor, nossa autoridade superior diz, 2 mais 2 é 4. E assim, você que pensava que 2 mais 2 é 5, começa a acreditar que 2 mais 2 é 4, porque eu e você confiamos nessa autoridade superior que é o nosso professor. Isso acontece em diversos aspectos da nossa vida, que a gente entra em discussões, que a gente entra em discordâncias. Na nossa casa, por exemplo, muitas vezes entre irmãos, um irmão vai discordar com o outro, que vai discordar com o outro, mas vai discordar com o outro. Só que se o nosso pai, na nossa casa, perceber que essa discussão entre irmãos está gerando uma divisão, nosso pai vai dar um ponto final, vai falar qual é a verdade, e nossa discussão vai cessar. Isso não é diferente, não deveria ser diferente, nem se trata de Bíblia. Por exemplo, se eu acredito que os dons de línguas, os dons de falar em línguas, são falar a língua dos anjos, ou falar uma linguagem que pode ser compreendida por mim e por Deus, como é a interpretação pentecostal de muitas assembleias. E, por exemplo, uma igreja presbiteriana ou uma igreja batista diga que não, que o dom de línguas é o dom de falar em línguas estrangeiras que foi utilizado
por Deus para permitir o evangelismo, a transmissão da palavra pelos diversos povos que viviam ali na Ásia e por todo o mundo, basicamente. E eu e você discordamos muito. E isso com a Bíblia a gente não consegue chegar a uma conclusão. Porque a Bíblia ela fala ali, né, que ela deixa meio que a entender ali, né, que existe uma língua dos anjos, ao mesmo tempo que ela também fala dessa questão das línguas estrangeiras, e a gente fica, não, mas é um, mas é outro, mas são os dois ao mesmo tempo. E a gente está discordando, e a gente está quase que abrindo uma igreja nova, a gente está quase não. Você vai pro seu canto, eu vou pro meu, eu vou abrir minha própria igreja. Só que aí, para não acontecer isso, porque a gente não quer fazer isso, né, a gente quer continuar na mesma igreja, a gente pergunta pro nosso pastor, pastor, qual que é a verdade? O nosso pastor vai falar, a verdade é essa. E aí a gente aceita. Mas qual que é o problema? Nosso pastor pode errar. De forma que não é muito inteligente a gente se submeter ao nosso pastor da nossa igreja para uma verdade absoluta que valide talvez a nossa salvação ou não. A gente precisa de uma coisa infalível. A gente precisa de uma coisa infalível para ser nossa autoridade discernidora das verdades de fé. O problema é que a Bíblia ela não é essa verdade infalível. Ou melhor, ela é infalível, mas a nossa interpretação dela não é infalível. A Bíblia não é um livro que se auto-interpreta. Por exemplo, sobre essa questão que eu falei, exemplo da questão do dom de línguas estranhas. A Bíblia não dá uma resposta clara sobre se é uma coisa ou outra. Se a Bíblia desse uma resposta clara, a Assembleia de Deus não seria a denominação com mais praticantes do Brasil. Se as coisas fossem tão simples e cristalinas como nós gostamos de pensar, não haveriam tantas pessoas que discordam de nós. Não haveriam tantas denominações protestantes, não haveria o catolicismo ortodoxo, o catolicismo romano. De forma que a Bíblia, por si só, não dá as respostas absolutas das nossas discussões. A gente precisa de uma coisa extra-Bíblia. Não extra, relacionada com a Bíblia, mas materialmente fora dela. A resposta disso é a igreja. Por que eu digo que é a igreja? Porque, de forma geral, sempre que eu apresento isso, de que nós precisamos de coisas externas à Bíblia para nos levar a uma conclusão final sobre aquilo que está na Bíblia, eu costumo receber duas respostas. A resposta 1 é que o Espírito Santo nos levará à verdadeira compreensão da Bíblia. Sobre essa afirmação, eu considero ela bastante insuficiente. Por quê? Porque todas as denominações protestantes se dizem ter suas interpretações inspiradas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai trazer duas interpretações que sejam opostas, que não sejam iguais, de forma que alguma delas, ou pelo menos quase todas elas, não sejam de fato inspiradas pelo Espírito Santo. Pois se o Espírito Santo inspirasse todos aqueles que desejam interpretar a Bíblia, todos nós chegaríamos a uma mesma conclusão. E todos nós não chegamos a uma mesma conclusão. A tese 2, que eu costumo ouvir, é que a gente só precisa ter uma concordância sobre aquilo que é essencial. Sobre aquilo que é essencial para a nossa salvação. E com todo o resto a gente pode discordar e está tudo bem. Eu considero isso extremamente antibíblico, curiosamente. Porque se você for fazer uma análise histórica e religiosa básica, a ideia de Paulo, de Pedro, dos apóstolos em viajarem por toda a Ásia, falando com as igrejas, não era somente reavivar a fé das igrejas, mas sim unificar seus entendimentos. Por exemplo, toda aquela discussão que a gente tem nas cartas de Paulo sobre a lei e a fé, sobre a fé e as obras, sobre aquela questão, né, foi uma das primeiras grandes discussões da igreja, que é a necessidade ou não da circuncisão, todas essas coisas, na óptica atual da maioria das denominações protestantes, não são verdades essenciais. Ué, se não são verdades essenciais, por que foram tão debatidas? No final das contas, a gente chega numa grande pergunta, que é o que é essencial? E se não chegamos numa resposta, quem decide que a nossa resposta é certa? Afinal das contas, quem decide que a correta vivência dos dons espirituais é essencial ou não? Ou quem decide que o batismo é essencial ou não? Ou quem decide que a ceia é essencial ou não? Ou quem decide que a forma como nós cultuamos a Deus é essencial ou não? Não pode ser nós mesmos. E não é a Bíblia. Porque a Bíblia não dá respostas finais sobre as dúvidas que a gente vai ter dela. De forma que a única resposta que eu posso chegar é que essa autoridade que precisa haver, né, que precisa existir,
para nos dar as interpretações corretas e finais da Bíblia é uma igreja. E é uma igreja não só como esse ente espiritual, metafísico, que nós entendemos que é o corpo de Cristo, mas também como uma igreja institucional. Uma das instituições que se chama igreja tem que ser a responsável, a correta, a instituída por Deus para possuir a correta interpretação. Isso eu acredito que seja muito claro e nenhuma das denominações protestantes se diz ser essa igreja infalível para dar as corretas interpretações. Todos vão dizer que a sua fonte infalível e absolutamente correta é a Bíblia, mas eles não vão te dizer o que torna a interpretação deles a mais correta. Afinal, se é o Espírito Santo, por que todas dizem ser o Espírito Santo? E se não é fundamental, o que é fundamental? A única igreja que se diz ser essa verdade absoluta, essa que possui a autoridade dada por Deus para a correta interpretação, é a Igreja Católica. Quando eu comecei essa discussão toda sobre catolicismo e protestantismo, isso foi uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Por que nenhuma diz ser a verdadeira? Só uma. Basicamente eu vou resumir esse vídeo nisso, na ideia de que a Bíblia não se auto-interpreta e é importante ter a interpretação correta da Bíblia. Que não podemos utilizar o argumento de que não, o Espírito Santo torna a minha interpretação verdadeira, uma vez que você também diz isso, que a minha interpretação é oposta ou diferente da sua. Eu vou buscar fazer vídeos sobre diferentes assuntos, melhorar a estrutura. Hoje mesmo eu não fiz com nenhum papel, nem com a Bíblia aqui no meu colo deveria, né? E conforme eu vou fazer sobre diferentes assuntos, também postar umas músicas, mas eu vou resolver esse primeiro vídeo nisso. Um argumento contrário à sua escritura, que para mim é bastante forte. Eu gostaria de ouvir a opinião de quem por acaso ouviu esse vídeo até o final. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, irmãos em Cristo que estão me ouvindo, sejam católicos ou protestantes. E busquemos a verdade. Muito obrigado. Fique com Deus.